Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, professor de filosofia. Na aula de hoje nós vamos entrar em mais um detalhe aí sobre a filosofia de Kierkegaard, ok? Então espero que vocês estejam preparados aí para a nossa videoaula. Primeiro ponto importante, né, a gente falar em Kierkegaard aqui é o aspecto, né, gente? A gente já viu na aula passada que ele denuncia que o indivíduo foi esquecido pelas teorias pós-iluministas. É o grande problema, a grande questão aí de Kierkegaard, né? Porque nós fomos, né, tratados nas teorias pós-iluministas como se fôssemos massa, a ideia de ser coletivo. Então, aquela ideia de sermos tratados como indivíduos, como pessoas, né? Isso cai por terra, porque somos tratados agora como humanidade, como seres coletivos, né? Eu mesmo iniciei o vídeo aqui falando "Fala galera". Podia ter iniciado o vídeo falando o nome de vocês, né? Mas como, por uma questão pragmática, né, a gente então generaliza aí, criando aí a ideia de ser coletivo. Mas para ele, né, isso é um problema, tá, gente? Porque ao tratarmos as pessoas, né, por exemplo, imagine se eu tratasse vocês como alunos, né? Ó, o aluno da sala tal, os alunos da sala tal, né? Isso é um problema porque eu não saberia, então, saberia indicar, então, quem é a pessoa, né? O comportamento da pessoa. Então eu não posso pensar assim para Kierkegaard. Eu tenho que sempre individualizar, né? Conseguir enxergar o indivíduo e não ele como um ser humano só, mas como um ser humano particular, com suas dificuldades, suas virtudes, os seus vícios, né? Ok? Então, para Kierkegaard entra a grande questão. E por que ele traz aí, né, o título da nossa aula foi Angústia e Desespero? Porque são dois temas que ele vai discutir e a gente vai ver dentro da ética de Kierkegaard agora, né, esses dois conceitos, ok? Então ele vai falar pra gente, ó, temos liberdade absoluta para fazermos o que quisermos. Né? Lembra até aquela ideia de Santo Agostinho, né, a teoria do livre-arbítrio? A gente pode fazer tudo que a gente quer, mas como diz o apóstolo, né, Paulo, mas nem tudo convém. Na verdade, posso fazer tudo que eu quiser. Paulo não, João, né, gente? São João. Posso fazer tudo que eu quiser, mas nem tudo me convém, ok? Bom, essa possibilidade de fazermos tudo que a gente quiser, né, tudo que quisermos, isso gera em nós a angústia para Kierkegaard, né? E o que é a angústia, né? A angústia é o sentimento, um sentimento que vai levar a gente, de certa forma, se a gente não cuidar da angústia, ao desespero, que aí é uma doença, tá, galera? O desespero para ele é um grande problema, tá? Bom, aí tem a citação aí de duas obras aí de Kierkegaard, né? O Desespero Humano e o Desespero, a Doença Mortal. Ele vai se propor a estudar essas coisas. O bom das obras de Kierkegaard é que são pequenos livrinhos, então é tipo autoajuda. Você lê rapidinho, são obras, cada um tem um títulozinho, cada um conta de um sentimento humano, a angústia, o desespero, o amor. Ele fala do casamento, fala de várias coisas, é muito interessante, tá? Vamos passar para frente, então, ver mais um pedaço aqui importante. Então, o que é angústia? O conceito de angústia. Se fosse para a gente conceituar a angústia, né? Ele vai falar que a angústia é a possibilidade da liberdade. Olha só, de acordo com ele, a angústia é um sentimento que nós vamos ter, não adianta você tentar fugir. Ok? Nós temos a angústia o tempo todo, a angústia faz parte da nossa vida, galera. A angústia está aí, né? Somos seres angustiados por natureza, ok? Nós temos angústia, vivemos a angústia o tempo todo. Então, para Kierkegaard, a angústia, o que você vai fazer com ela que é o problema, tá? Ela em si mesma não é um problema. Somos seres angustiados. Olha pra você ver a angústia que a gente faz, né? Acordar de manhã, ligar o computador para assistir a aula aqui no YouTube. Você poderia muito bem estar assistindo outras coisas mais interessantes. Ou então uma videoaula muito mais interessante que essa aqui. Ok? Que tem vários recursos. Imagina, superproduções hollywoodianas ali na sua TV e você aqui assistindo essa videoaula. Olha só que angústia, né? Olha que angústia. O céu maravilhoso desse e você é preso de casa dentro de uma quarentena, igual a essa que a gente está vivendo em 2020 agora, né? Coronavírus. Olha que angústia.
você com tempo para fazer um monte de coisa e não pode fazer porque você está, além de confinado em casa, está cheio de coisas para estudar. Não é verdade? Isso é angustiante. Então, o que você vai fazer com a sua angústia que é o problema para aqui, tá? Somos seres naturalmente angustiados. A gente já nasce angustiado, tá? Quando criança a gente já nasce chorando, já nasce impaciente. A gente precisa chorar para conseguir alimento, para que percebam a gente. A gente precisa fazer escolhas. O ato de fazer escolhas já gera angústia. E esse é o ponto aí para Kierkegaard que eu quero que vocês guardem, anotem, entendam. O fato de a gente fazer escolhas já gera angústia, ok? Então eu já estou angustiado porque eu estou fazendo escolhas. Eu tenho uma angústia por fazer escolhas, tá ok? Então a angústia forma o discípulo da possibilidade, prepara-o para ser cavaleiro da fé. Bom, galera, é essa parte que começa a falar um pouquinho para nós sobre a questão da fé, ok? Ele é um filósofo que vai, sim, em meio, né, ao pensamento aí pós-iluminista, vai falar da importância da fé e da razão também, ok? A importância de se conhecer a Deus, de ter uma religião, ele vai trazer isso para dentro da ética dele. Então, o primeiro ponto importante que a gente tem que ter, né, entender aí que a fé, através da fé, nós temos a capacidade de formar, né, transformar, vamos dizer assim, a nossa angústia, ok? Então ele escreve de forma difícil, ele fala assim, olha, através da fé tem a capacidade de formar absolutamente, enquanto destrói todas as finitudes, descobrindo todas as suas ilusões. Porque a angústia, gente, também é formada por ilusões, né? Você, por exemplo, imagina, você vê quantas pessoas que ficam aí batalhando, trabalhando que nem cachorro para obter dinheiro para comprar um carro importado. E quando compram, fica ali morrendo nas prestações, pagando gasolina cara, deixa o carro estacionado, vai trabalhar, né, com um carro mais simples, não aproveitam a vida, fica lá o carro parado. Isso eu estou enjoado de ver essa situação em vários locais, né? Tem gente que vive em função de pagar contas, escravos de dívidas. E talvez as dívidas são feitas pelas nossas angústias, né? Isso que quer mostrar pra gente. O que você vai fazer com a sua angústia? Você vai alimentá-la com o quê? Tem até uma frase interessante, alimente apenas os seus sonhos, que os seus desesperos, né? Todo o seu desespero, toda a sua angústia vai morrer de fome. Verdade? Então vamos passar para frente, olha. Então, ele vai falar aí para nós do salto, né? A fé é uma forma de salto no abismo. A fé é isso, é igual pular de paraquedas. Que a gente não sabe se ele vai abrir, mas você verificou, você acredita que ele vai abrir. Imagina se todo mundo que fosse pular de paraquedas desacreditasse, né, dos paraquedas. Por isso eles usam 2 paraquedas, né? Geralmente quem pula de paraquedas usa 2. Porque se um não abrir, o outro tem que abrir, né? Não dá para ter 2 erros seguidos, mas acontece, tá, gente? Acontece de não abrir e acontece de pessoas pularem a vida inteira e nunca abrir o segundo paraquedas. Então a fé é uma questão para ele muito importante que nós vamos ver agora, tá? Bom, eu quero que vocês tomem nota aqui de alguns detalhes, talvez não estejam aqui no PowerPoint, mas que eu acho importante vocês entenderem, tá, galera? É o que a ética de Kierkegaard é uma ética muito interessante, porque ele vai discutir sobre 3 formas, 3 modos de existência, né? E é um modo de evolução, tá? Um vai evoluindo para outro, ok? Que um vai superando o modo de vida do outro. Vocês vão ver bem aqui agora. Olha só que interessante, então, para a gente entender aí Kierkegaard, né? Então, a vida estética, o que seria a vida estética? É o primeiro nível de vida, tá, gente? Seria aquela vida que você busca o prazer acima de tudo. O prazer sobre as coisas. É uma pessoa que busca só o prazer, imagina. A pessoa torna até meio que hedonista, assim, só faço aquilo que me traz prazer. Então a vida estética ela é perigosa, né? Porque você busca apenas satisfazer o seu ego, né? A sua própria vontade. E ele cita um exemplo muito interessante dessas pessoas que ficam preocupadas com o corpo, né?
com o próprio corpo, só com o corpo. Gente, preocupação com o corpo não é um problema. O problema é a preocupação só com o corpo. Não preocupam com a mente, com a cabeça, com a formação, com nada disso. Então aquelas pessoas, por exemplo, que têm só preocupação com o corpo, né? Ele usa o exemplo aí interessante de Dom Juan de Marco, né? Aquela pessoa que é tão egoísta, busca tão o prazer dela própria, que ela seduz várias pessoas, né? E não tem relacionamento com nenhuma fixo. Por quê? Porque né, vamos dizer assim, o prazer dela, a vida estética dela está em conquistar, não é verdade? Apenas em conquistar. Ele cita também um exemplo lá embaixo, ó, que eu estou falando aqui, ó, a dúvida, né, de Fausto. Fausto é um dos personagens aí, dos clássicos, né? E ele fica em dúvida. Depois eu vou colocar um videozinho para vocês assistirem sobre essa dúvida aí. E o desespero, né, trazido pelo judeu errante, que é uma história muito importante, né? Depois procurem sobre o desespero do judeu errante, né? O Ahasverus, se eu não me engano, é assim que se diz, tá ok? A gente está com o tempo contado aqui, então eu não vou aprofundar esses 3 modos de vida, mas são modos de vida baseados no estético, ok? Vamos mais um então importante, olha só, nós temos então a vida, né, dentro de uma evolução aí, né? A gente está na vida ética. E o que seria essa vida ética? Olha, a vida ética já é um estágio superior em relação à vida estética, tá ok? Seria, vamos dizer assim, viver numa sociedade, né, a pessoa que convive com outras dentro da vida estética, a pessoa que se encontra nesse estágio, né, ela tem uma consciência moral maior, uma consciência dos valores, né? Ela, por exemplo, não cairia nessa de ficar buscando apenas viver uma vida de prazeres, assim, acima de tudo. Por exemplo, né, você vai comprar um carro, ficar escravo ali das dívidas, etc. Mas ela já pensaria assim, olha, eu não preciso disso, sabe? Não tenho paciência para ficar correndo atrás disso. Se vier bem, se assim, naturalmente, você tiver um bom emprego, ou por família, né, igual o Kierkegaard, que herdou aí, né, uma fortuna e não precisou correr atrás de dinheiro. Ele teve essa tranquilidade de ser um herdeiro muito rico, né? Então, para ele veio esse dinheiro todo, ele poderia ter deslumbrado, virado a cabeça, né? Podia ter buscado uma vida de prazeres aí no mundo, viajado o mundo todo. Não, o cara se propõe a investir na sua educação, nos seus estudos, né? Então, a gente já encontra Kierkegaard aí numa vida ética, ok? Onde a pessoa tenta buscar assim, mais o autoconhecimento do que ser egoísta, sabe? Sai do egoísmo e entra no autoconhecimento. Ele busca mais entender, criar relações mais profundas do que simplesmente sensualizar, né? Seduzir mulheres, ok? Viver uma vida de brigas, né? Igual o judeu errante, né? Ou viver o caos da vida lá do Fausto, ok? Na obra de Shakespeare. Então é importante a gente entender isso aí. Para ele, para Kierkegaard, a consciência, né, que a gente tem no estágio da vida ética é muito maior. Então a gente é muito mais livre também, porque a gente tem uma consciência maior, né? Lembra da autonomia em Kant? Como a gente tem uma autonomia, a gente tem mais liberdade para fazer as coisas. E, portanto, a gente não preocuparia só com a gente mesmo, mas a gente teria aqui, ó, a palavra-chave, ó, a gente teria uma vida mais solidária, pensasse mais no outro, se colocasse mais no outro, né, no lugar do outro. Imagina aqui o exemplo que eu vou dar aqui, né, você está dentro de casa por solidariedade nessa quarentena do coronavírus. Não é porque você está fugindo, né, do medo do vírus. Não. A ideia aqui é que para não sobrecarregar o sistema de saúde, a gente está fazendo esse sacrifício, né? Claro que é um sacrifício que a gente vai pagar caro pela economia, tudo bem, mas ninguém quer morrer, né? E nem morrer de fome. Então, por isso, os que não podem ficar dentro de casa estão trabalhando. Mas os que devem ficar dentro de casa, que podem, por exemplo, ter aulas remotas, igual vocês estão tendo aqui, isso não é um grande problema, tá vendo? Então a gente está entrando no sistema de solidariedade, a gente está contribuindo, né, para quem não tem condições de ficar em casa aí, ok? É até um privilégio.
dentro dessa nossa liberdade, né, a gente teria uma ética maior para Kierkegaard, ok? Então, para ele, a esfera ética, gente, ela já é muito aceitável. Agora, qual que é o ideal para Kierkegaard, né? Como um bom cristão, ele vê uma vida perfeita dentro, né, de uma terceira possibilidade, que é o quê? A vida religiosa. Ele vai falar assim, olha, a vida religiosa não é para todo mundo. Ela vai além daquela fase, daquele estágio, né, ético, numa vida ética. Então está numa fase, né, se é uma escadinha, ó, a gente já evoluiu, saímos da estética, fomos para a ética, agora nós estamos indo para a vida religiosa. Onde aqui, né, o tema central é a fé. Né? A fé não no sentido de acreditar só em Deus, mas é o amor mesmo, é fazer as coisas com amor. Né? E além da moral. Por exemplo, você, na vida ética, né? Na vida ética, se você, por exemplo, faz alguma coisa, muitas vezes você faz, né, para ter um reconhecimento. Né? No caso da vida estética, você faz doação para ter um reconhecimento, você ser reconhecido. Eu, né, vou doar aqui, ó, o cheque, doando o cheque, né, para alguém carente. Na vida ética, você faria isso, né, por consciência, assim, olha, a gente precisa ajudar as pessoas, então eu estou fazendo, né, tem meio que uma obrigação por trás, tá vendo, assim, uma ideia de dever, né, tem que fazer isso que é meu dever, eu tenho que contribuir, tenho que ajudar. Aqui não, aqui é aquele momento que você faz em silêncio, calado, ninguém está sabendo, né, você faz a coisa por amor, porque você gosta, né, porque você acredita naquilo. Então seria, né, uma fase muito mais evoluída, porque você está indo além da moral, além da razão, vamos dizer assim. Né? E caminhar na fé é igual abrir o paraquedas, ok, galera? Você está acreditando que aquilo vai dar um resultado, sim, né? E se não der certo, você tem um segundo paraquedas. A fé é assim, ok? Então o estágio aí que ele chama de estágio religioso, né? Estágio religioso, né? Ele suspende o estágio ético quando o indivíduo estiver diante de uma escolha que implica uma finalidade maior. Né? Por exemplo, ele cita um exemplo muito interessante aqui, que é Abraão, o profeta bíblico lá do Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, que aceita sacrificar seu filho Isaque. Por quê? Porque Deus pede para ele, né? Ele em sonho, ele recebe lá uma mensagem de um anjo que fala o seguinte, olha, você vai ter que sacrificar seu filho. Então ele fica numa situação muito delicada. Mas o que isso tem a ver, né, com a nossa discussão? Então, é o exemplo do profeta Abraão, é o exemplo da vida religiosa. Né? Deus não queria que ele matasse ninguém. Abraão foi meio que provado, né, através do anjo aí, a fazer, para ver se ele estava muito apegado ao filho, né, porque ele queria muito ter um filho, então ele engravida a escrava, e Isaac é filho dele com a escrava, e aí ele leva o filho para o sacrifício, né, e ele não queria, porque é o único bem que ele tinha, ele não ligava para a riqueza que ele tinha, ele não ligava pelo poder que ele tinha, ele ligava só pelo filho que ele tinha, que era quem ia substituí-lo em todo o projeto, era o orgulho dele. Quando ele tem que desfazer disso, Deus percebe isso uma grande prova de amor dele, né? Bom, então é um homem que teme, que acredita em Deus, tá ok? Então é o exemplo de Abraão. Galera, se vocês perceberem aí, tem um quadro, né? Um quadrinho que eu fiz para vocês com muito carinho, tá? No estágio religioso já, para que vocês entendam melhor Kierkegaard. Ele não é um pensador difícil, é um pensador que você precisa entendê-lo como que traz aí dentro da racionalidade pós-iluminista, nem todo mundo vai para o lado racional demais. Kierkegaard vai abraçar aí a fé. Né? Então ele vai falar desses três tipos de vida. Qual vida? A vida estética, a vida ética, a vida religiosa. Qual dos três é mais, né, mais avançado? A vida religiosa. Tá? Quais são os valores, né, supremos? Um fala do prazer, outro fala do dever, outro fala do amor, né, do acreditar, né, no amor, na fé, no respeito, na crença do outro também. Isso é muito importante. Aqui estão aqui de certa forma, né,
os arquétipos que ele usa, os exemplos, Dom Juan, Fausto, judeu errante, dentro da ética, o esposo, né? Depois procurem saber, tá? Sobre esses arquétipos, entender melhor. Tá? Eu expliquei do Abraão, expliquei aqui um pouquinho do Dom Juan de Marco, mas do Abraão são os que mais caem, mais perguntados aí, tá? Do esposo, nem tanto, não precisa nem ficar preocupados com ele. E a relação com o tempo, né? Quanto quem está no valor estético viveu o instante, viveu agora, né? Carpe diem, desfrutar o momento, né? Não é uma visão do carpe diem bem negativa, tá, gente? Não é uma visão positiva. A gente tem uma ideia de carpe diem como algo positivo, algo bom, mas o carpe diem no aspecto ruim mesmo, tá? Aproveitar o dia assim, ó, dane-se o amanhã, vamos aproveitar tudo agora. Né? Então tem um aspecto negativo do carpe diem que os romanos viviam. No ético, né? Tem ali o projeto de estabilidade e de continuidade, né? Fazer as coisas por dever, né? Eu tenho o dever moral de agir assim. E no religioso, né? Não é, você vive de cara a Deus, o que é isso aí, né? Uma vida voltada para Deus, tá? Desfruta o momento sem se apegar a esse momento. Então, você vive as coisas sem apegar às coisas, né? E a relação com o particular e com o geral aqui, ó. Busca a exceção, se apega ao particular. Lembra Dom Juan de Marco? Segundo aqui, ó, vive sujeito ao império do dever, a moral é universal, né? Então, a vida ética é uma vida voltada para aquilo que você deve fazer, né? Muitas vezes você nem concorda com aquilo, mas você faz porque é dever, ok? E por último, o religioso, a vida religiosa, que é o quê? Se relaciona com as pessoas em geral, não como subordinando-as, né? E nem tornando-as superiores, tá? Você não se torna superior, nem torna elas superiores, e você também não subordina as pessoas a você, né? Igual o Dom Juan faz, né? Muitas vezes, ok? E nem se subordina também. Essa é a grande questão. Galera, eu paro por aqui. Espero que vocês estejam gostando das nossas videoaulas aí, né? Se você está gostando, dá um like aí, ok? Se inscreva no canal. Na nossa próxima aula a gente vai ter com sucesso aí os pensadores, né, do idealismo, e espero contar com vocês aí. Um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula. Se cuidem. Valeu!